Paz sobre meus amados irmãos e irmãs. Irmãos, vamos entender o que está acontecendo com o nosso planeta Terra. Vamos falar um pouco sobre geopolítica. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs uma tarifa de 50% sobre as importações brasileiras, com início em 1º de agosto. Essa medida foi justificada como resposta a uma suposta perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro e outras questões comerciais. Então, neste tema, irmãos, eu quero tratar do assunto aqui, outras questões comerciais. Tá aqui, irmãos, o maior temor dos Estados Unidos, o Drex, a moeda do BRICS. Essa moeda já foi lançada, irmãos. É a moeda do BRICS, no qual o maior medo dos Estados Unidos é essa moeda, no qual ela ameaça a hegemonia do dólar. E ela será uma moeda aceita pelos blocos. Nos últimos tempos, irmãos, o Brasil está sendo um dos países mais falados no mundo por causa dessa briga entre dois gigantes do mundo. Primeiro o Brasil, segundo os Estados Unidos. Por que, irmão, dessa briga toda? Por que desse jogo de trunco entre o Brasil e os Estados Unidos? Eu não sou político, irmãos, nem sou nem A, nem B, nem esquerda, nem direita, mas estamos falando aqui de geopolítica que está acontecendo no mundo. Por que essa briga grande, irmãos? Por que o Donald Trump está jogando com o Brasil? Ele sabe que o Brasil e a China, que são pertencentes ao BRICS, são cabeça do BRICS, possuem as maiores reservas mundiais de terras raras. A China detém a maior parte dessas reservas, com cerca de 44 milhões de toneladas, enquanto o Brasil possui a segunda maior reserva, com aproximadamente 22 milhões de toneladas. Então o Brasil detém, irmãos, 23% das terras raras do mundo. E essas terras, irmãos, estão em áreas indígenas. O que são as terras raras, irmãos? As terras raras ou metais de terras raras são, de acordo com a classificação da IUPAC, um grupo relativamente abundante de 17 elementos químicos, dos quais 15 pertencem na tabela periódica dos elementos. E no que são usadas, irmãos, essas terras raras? Essas terras raras, irmãos, são usadas na tecnologia como eletrônicos, carros elétricos, energia renovada e equipamentos militares. Como também ela é usada nas baterias de carros elétricos e também daqui a 10 anos, 5 anos, irmãos, a inteligência artificial, ela vai tomar conta do mundo. E somente os países que têm esses elementos químicos, como o Brasil, outros países, China, Índia e outros países pertencentes ao BRICS, que dominarão a inteligência artificial. Quem tem essas terras raras, irmãos, são os países que dominarão o mundo daqui de 5 para 10 anos. Então, irmãos, a China tem dominado essas terras raras com esses recursos, porque a China tem investido pesado no domínio dessas terras raras. O Brasil tem, mas porém não domina ainda essas terras raras. Mas também países como a Rússia também possui essas terras raras. São países pertencentes ao BRICS, que é contra os Estados Unidos. Então, qual é a jogada, irmãos, dos americanos? Ou a União Europeia? Isso tem preocupado eles. A jogada deles, irmãos, é o acordo. Então, por isso que eles estão multando o Brasil em 50%, para ver se o Brasil, se o Lula vai lá e negocia com ele essas terras raras. Estados Unidos está de olho nas terras raras da China, principalmente do Brasil, querendo que o Brasil venda essas terras raras para eles, porque sabe que daqui a 5 a 10 anos, quem tem essas terras raras, esses elementos, é que dominarão o mundo. Então isso é um trunco do presidente Donald Trump contra o Brasil. E o Lula sabe disso, o nosso presidente sabe disso, o Brasil sabe. Então os Estados Unidos estão jogando as suas cartas, enquanto que o Brasil também está jogando as cartas. Mas porém o Brasil, segundo o Lula, ele não vai vender essas terras para os Estados Unidos, por isso que ele está reagindo desta forma. E ele sabe que o BRICS quer derrubar a hegemonia do dólar. E, porém, em um futuro próximo aí, isso pode até acontecer, segundo as profecias bíblicas.
E é exatamente, irmãos, o Brasil, a Rússia, a Índia e a China é que possuem as maiores terras raras do mundo e são integrantes do BRICS, no qual defende uma moeda única para derrubar a hegemonia do dólar. Esta é a maior preocupação dos Estados Unidos e da União Europeia.